Juliana tinha tudo, ou achava que tinha, até o dia em que ela foi traída e chamada de medíocre. Mas quando Juliana estava no fundo do poço, cuidando da avó moribunda, um empresário frio e misterioso apareceu em sua vida. Ele faz uma proposta chocante que poderá salvar ou destruir o que restou dela. Agora ela precisa decidir: proteger seu coração ferido ou arriscar tudo por uma segunda chance. Acompanhe esta história emocionante que é cheia de intrigas, traição, paixão e superação. Antes de continuar, quero que saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Por isso, se estiver gostando, deixe seu comentário, curta e se inscreva no canal. Este gesto simples e gentil nos ajudará a escrever novas histórias emocionantes para você. O celular de Juliana vibrou no meio da aula. Ela olhou discretamente para a tela. Hospital São Lucas. Seu coração disparou. Com licença, turma. Sua voz tremeu. Continuem os exercícios da página 47. Ela saiu da sala com as pernas bambas. Atendeu com as mãos trêmulas. Alô, dona Juliana? A voz da enfermeira era grave, profissional. Sua avó deu entrada aqui no hospital. Infarto agudo do miocárdio. A senhora precisa vir imediatamente. O mundo girou. As paredes do corredor pareciam se fechar sobre ela. Eu vou agora. Já estou indo. Desligou. Respirou fundo, mas o ar não chegava aos pulmões. Dona Sônia era tudo para ela. A mulher que a criou quando seus pais morreram naquele acidente. A mulher que trabalhou como faxineira para pagar seus estudos. A única família que tinha. Juliana voltou à sala, dispensou os alunos mais cedo e correu para o estacionamento. Dentro do carro, com as mãos ainda tremendo, discou o número de Gilmar. Uma vez, 2, 3 vezes. Caixa postal. Gilmar, por favor, atenda, murmurou tentando novamente. Na quarta tentativa, ele finalmente atendeu. Música alta ao fundo, risadas e vozes femininas. O que foi, Juliana? Estou numa reunião importante. É a vovó. Ela teve um infarto. Está no hospital. Gilmar, eu preciso de você. Por favor, volte para casa. Silêncio. Um silêncio longo, pesado, cruel. Juliana, você sabe que essa viagem é crucial para a minha carreira. Não posso simplesmente largar tudo por causa de uma... Ele hesitou. De um probleminha de saúde da sua avó. Probleminha. Ele chamou de probleminha. Gilmar, ela pode morrer. A voz de Juliana saiu mais alta do que pretendia. Eu preciso de você aqui. Eu não consigo fazer isso sozinha. Você é forte. Vai dar conta. E Juliana? O tom dele ficou ainda mais frio. Não gaste nosso dinheiro com hospital particular. Usa o público, entendeu? Nosso dinheiro. Como se ela não tivesse direito a alguma coisa. Como se trabalhar o dia todo dando aulas não contasse para nada. Como se ela não fosse digna de decidir sobre a vida da própria avó. Gilmar, por favor, tenho que desligar. A gente conversa quando eu voltar. Ele desligou. Juliana ficou ali, parada, olhando para o celular como se fosse um objeto estranho em suas mãos. As lágrimas queimavam, mas ela as engoliu. Não tinha tempo para chorar. Dona Sônia precisava dela. Dirigiu em alta velocidade até o hospital. Cada sinal vermelho era uma tortura. Cada minuto, uma eternidade. Quando chegou ao pronto-socorro, a enfermeira a levou até uma sala pequena e fria. Ela está estável agora, mas precisamos mantê-la internada. Vamos precisar fazer alguns exames e... Quanto vai custar? Juliana interrompeu, a voz rouca. A enfermeira olhou para ela com compaixão. Os exames e a internação por uma semana, cerca de 15 mil reais. 15 mil. Juliana sentia que o chão se abria sob seus pés. Ela não tinha esse dinheiro. E Gilmar tinha proibido. Proibido. Como se ela fosse uma criança. Como se a vida de Dona Sônia não valesse nada. Posso vê-la? Claro, vem comigo. Dona Sônia estava pálida, conectada a fios e aparelhos. Seus olhos se abriram quando Juliana entrou. Minha filha... A voz era fraca, quase um sussurro. Vovó, não fala. Guarda suas forças. Juliana segurou a mão dela, tão frágil, tão fria. Você vai ficar bem. Eu vou cuidar de tudo. Não se preocupa comigo, minha flor. Eu já vivi o que tinha que viver. Não diz isso. Juliana apertou a mão da avó com mais força. Você vai sair daqui, eu prometo. Mas como? Como ela iria pagar por tudo isso?
Quando saiu do quarto, Juliana encostou na parede do corredor e finalmente deixou as lágrimas caírem. Silenciosas, quentes e amargas. Ela estava sozinha, completamente sozinha. E pela primeira vez em seus 7 anos de casamento, Juliana percebeu algo que a aterrorizou. Ela não tinha um marido. Tinha um estranho vivendo em sua casa. Um estranho que a controlava, que a diminuía, que não estava ali nos momentos que realmente importavam. Enxugou as lágrimas com as costas da mão. Abriu o celular e começou a procurar. Anúncios de aulas particulares. Qualquer coisa. Trabalhos extras, fins de semana, madrugadas. Não importava. Ela ia salvar sua avó, nem que precisasse trabalhar até cair. E foi exatamente nessa busca desesperada que Juliana encontrou um anúncio que mudaria sua vida para sempre. Mas ela ainda não sabia que, ao aceitar dar aulas para uma menina chamada Lisa, estava prestes a conhecer um homem que a faria questionar tudo o que achava saber sobre amor. A mansão era imponente, portões de ferro, jardins impecáveis, uma fonte no centro da entrada circular. Juliana estacionou seu carro velho e amassado ao lado de uma BMW preta reluzente e sentiu-se minúscula. Respirou fundo. Ajeitou a blusa. Precisava desse trabalho. Tocou a campainha. Uma empregada uniformizada a recebeu com um sorriso profissional. A senhorita deve ser a professora Juliana. Por favor, entre. O senhor Maurício está esperando na biblioteca. Juliana seguiu a empregada por corredores decorados com obras de arte e móveis que provavelmente custavam mais que sua casa inteira. Tudo era perfeito, frio, impessoal. A biblioteca tinha pé direito alto, estantes de mogno do chão ao teto e uma enorme janela com vista para o jardim. E lá, de costas, olhando pela janela, estava ele. Maurício Bragança se virou. O primeiro pensamento de Juliana foi: esse homem não sorria há muito tempo. Alto, ombros, largos, terno impecável. Mas eram os olhos que a impressionaram. Cinzentos, vazios, como se tivessem visto demais e sentido de menos. Professora Juliana. A voz era grave, controlada. Sim, senhor. Prazer em conhecê-lo. Ele não apertou a mão dela, apenas acenou com a cabeça. Vejo que trouxe seu currículo. Graduação em matemática, mestrado em andamento, 7 anos de experiência. Impressionante. Obrigada, senhor. Chame-me de Maurício. Senhor, me faz sentir mais velho do que já sou. Um breve silêncio. Desconfortável. Minha filha, Lisa, tem 10 anos. Está no 5º ano, mas tem dificuldades com matemática. Notas baixas. Falta de interesse. Preciso de alguém que consiga motivá-la. Entendo. Crianças nessa idade geralmente... Não estou procurando teorias pedagógicas, ele a cortou. Estou procurando resultados. Você consegue ou não consegue? O tom era duro, ríspido, mas Juliana percebeu algo por trás daquela frieza. Frustração, talvez até medo. Consigo, ela respondeu, firme. Mas preciso que você entenda uma coisa. Matemática não é sobre decorar fórmulas, é sobre construir confiança. Se Lisa não está interessada, há um motivo. E vou descobrir qual é. Maurício a estudou por um longo momento. Aqueles olhos cinzentos pareciam atravessá-la. Você começa amanhã. 3 vezes por semana, 2 horas por aula. O pagamento será depósito mensal adiantado. Alguma objeção? Juliana calculou mentalmente. Com esse dinheiro, conseguiria pagar parte do tratamento de Dona Sônia. Nenhuma objeção. Ótimo. Maria vai levá-la até o quarto de Lisa. Ela está esperando por você. Juliana seguiu a empregada até o 2º andar. O quarto de Lisa era enorme, com uma cama com dossel, prateleiras cheias de livros e brinquedos, um computador, um tablet. Tudo o que uma criança poderia querer, exceto a coisa mais importante. Lisa estava sentada na cama, abraçando um urso de pelúcia gasto e desbotado. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo, olhos grandes e tristes. Ela olhou para Juliana com desconfiança. Oi, Lisa, meu nome é Juliana, vou ser sua professora de matemática. Eu não preciso de professora, a menina murmurou. Eu sou burra mesmo. O coração de Juliana se apertou. Ei, não diz isso. Você não é burra. Ninguém é burro. Às vezes a gente só precisa encontrar o jeito certo de aprender. Meu pai acha que eu sou burra.
Ele nem olha para as minhas provas. Ele nem... A voz da menina falhou. Ele nem olha para mim. Juliana sentou-se na cama ao lado dela, devagar, com cuidado. Sabe o que eu acho? Acho que seu pai te ama muito. Mas às vezes os adultos ficam tão perdidos nas próprias dores que esquecem de mostrar o amor que sentem. Ele não me ama. Desde que minha mãe morreu, ele mudou. Ele era diferente antes. Ele brincava comigo. Lia histórias para mim. Agora ele só trabalha. Lisa apertou o urso com mais força. Juliana viu uma lágrima escorrer pelo rosto da menina. Eu sei que é difícil, Lisa, mas eu prometo uma coisa para você. Enquanto eu estiver aqui, você vai ter alguém que olha para você, que te escuta, que acredita em você. Combinado? Lisa olhou para ela e, pela primeira vez, esboçou um pequeno sorriso. Combinado. Quando Juliana desceu as escadas 2 horas depois, Maurício estava no escritório, imerso em papéis e planilhas. Ela bateu na porta. Com licença. Ele levantou os olhos, irritado com a interrupção. Já terminou? Sim. Lisa é uma menina muito inteligente. Só precisa de atenção. Ela tem tudo que precisa. Quarto próprio, eletrônicos, roupas. Ela precisa do pai dela. Juliana disse, a voz suave, mas firme. Maurício ficou tenso. Os olhos se estreitaram. Não me lembro de ter contratado você para opinar sobre minha relação com minha filha. Tem razão, me desculpe. Boa noite, Maurício. Juliana saiu. Mas antes de fechar a porta, virou-se. Só mais uma coisa. Lisa me disse que você costumava ler histórias para ela antes de dormir. Ela sente falta disso. Ela não esperou resposta. Apenas saiu. E não viu que depois que ela foi embora, Maurício ficou parado por longos minutos olhando para a porta vazia. As palavras de Juliana ecoando em sua mente, incomodando, perturbando, rachando, ainda que minimamente, o muro de gelo que ele havia construído ao redor do coração. Juliana estava trazendo luz para aquela casa sombria, mas ela não sabia que, ao fazer isso, estava também iluminando os cantos mais escuros de sua própria vida, e que muito em breve, tudo o que ela pensava, conhecer sobre seu casamento, seria destruído da forma mais cruel. 3 semanas se passaram. 3 semanas de correria entre a universidade, as aulas particulares com Lisa e as visitas ao hospital. Dona Sônia estava melhor. Os médicos falavam em alta breve. Juliana conseguiu pagar os primeiros exames com o salário das aulas. Ainda devia muito, mas havia esperança. E Gilmar? Gilmar voltou da viagem. Mas chegava tarde, saía cedo, atendia ligações em outro cômodo, trancava o celular com senha. Quando Juliana tentava conversar, ele desviava, reclamava de cansaço, inventava compromissos urgentes. Ela tentava se convencer de que era apenas uma fase ruim, que o casamento tinha altos e baixos, que ela estava sendo paranoica. Naquela quinta-feira, Juliana saiu mais cedo da universidade. Uma reunião foi cancelada. Ela decidiu fazer uma surpresa para Gilmar. Levar o almoço favorito dele no escritório. Comprou sanduíches, aquele suco detox que ele adorava e até uma sobremesa especial. Estava ansiosa. Quem sabe isso não os aproximaria de novo. Quem sabe não era exatamente disso que eles precisavam? De pequenos gestos, de atenção? Estacionou no subsolo do prédio comercial onde Gilmar trabalhava. Eram 11h30. Ele costumava sair para almoçar ao meio-dia. Juliana pegou a sacola com os sanduíches e caminhou em direção aos elevadores. Foi quando viu... O tempo parou. Gilmar estava encostado em um carro importado. E nos braços dele, colada nele, estava uma mulher. Patrícia Novaes. A chefe dele. Os lábios dos dois se encontraram. Não foi um beijo rápido, descuidado. Foi demorado, íntimo, familiar. Como se fizessem aquilo há muito tempo. A sacola escorregou das mãos de Juliana. O barulho fez os dois se separarem bruscamente. Gilmar a viu e empalideceu. Juliana. Ela não conseguia se mexer. Não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Patrícia sorriu. Um sorriso frio, vitorioso. Então essa é a esposa, ela disse, ajeitando o batom borrado. Prazer, querida. Gilmar deu um passo em direção a Juliana. Espera, deixa eu explicar. Explicar? A voz de Juliana saiu rouca, quebrada. Explicar o que, Gilmar? Que você estava beijando sua chefe no estacionamento? Não é o que você está pensando. Chega!
Ela gritou. As lágrimas escorriam quentes pelo rosto. Chega de mentiras! Patrícia revirou os olhos. Gilmar, para com isso. Não precisa fingir mais. Ela cruzou os braços, confiante. Você já ia contar para ela mesmo, não ia? Juliana olhou de um para o outro, sentindo-se como se estivesse assistindo a um filme de terror. Contar o quê? Gilmar baixou os olhos. Covarde. Foi Patrícia quem falou, com frieza, com crueldade. Que nós estamos juntos há 1 ano, que ele vai se separar de você e que vai morar comigo. 1 ano. 1 ano inteiro de traição, de mentiras, de noites que ele dizia estar trabalhando até tarde. Juliana sentiu as pernas fraquejarem. Gilmar, olha para mim. Ela pediu, a voz quase inaudível. Olha para mim e me diz que isso não é verdade. Ele levantou os olhos. E neles Juliana viu a confirmação de todos os seus piores medos. Eu cansei, Juliana. Ele disse, frio, distante. Cansei de fingir. Cansei dessa vida medíocre. Você com suas aulas mal pagas, com sua avó doente, com sua humildade. Patrícia pode me dar o que você nunca conseguiu. Ele continuou implacável. Status, conexões, uma vida de verdade. E amor? Juliana perguntou, a voz quebrando. Eu te dei amor. Eu te dei 7 anos da minha vida. Patrícia riu. Um som agudo, cruel. Amor não paga contas, querida. Bem-vinda ao mundo real. Juliana cambaleou para trás. Gilmar avançou como se fosse segurá-la, mas ela recuou. Não encosta em mim. Juliana, você vai superar isso. Vai seguir sua vida. Minha vida. Ela enxugou as lágrimas com as costas da mão. Você destruiu minha vida. Para de ser dramática. Patrícia interveio. Vocês não têm filhos. Não têm patrimônio. É só assinar uns papéis e pronto. Todo mundo segue em frente. Assinar uns papéis. Como se 7 anos pudessem ser apagados com uma assinatura. Juliana pegou a sacola do chão. Os sanduíches estavam amassados. O suco havia vazado, assim como ela. Amassada, vazando. Eu vou mandar os papéis do divórcio, Gilmar disse, evitando o olhar dela. E sobre o apartamento como está no meu nome. Ela nem esperou ele terminar. Virou-se e caminhou de volta para o carro. As lágrimas embaçavam sua visão. As mãos tremiam tanto que mal conseguia colocar a chave na ignição. Dirigiu sem destino, apenas dirigiu. A cidade passava borrada pelas janelas. As pessoas iam e vinham vivendo suas vidas normais. E ela ali, despedaçada, quebrada, humilhada. Quando finalmente parou, estava na porta do hospital. Não planejou ir ali, mas era o único lugar que fazia sentido agora. Subiu até o quarto de Dona Sônia. A avó estava acordada, folheando uma revista. Minha filha, que surpresa boa. O sorriso se apagou quando viu o rosto de Juliana. O que aconteceu? Juliana desabou, soluçando, tremendo, e contou tudo. Dona Sônia a abraçou, apertou contra o peito, deixou que ela chorasse todo o veneno daquela traição. Chora, minha flor, chora o quanto precisar, mas depois você vai levantar, porque você é mais forte do que pensa. Mas naquele momento, Juliana não se sentia forte, sentia-se destruída. E no exato instante em que Juliana chorava nos braços de sua avó, Maurício estava sentado no quarto de Lisa, segurando um livro de histórias infantis. Pela primeira vez em 3 anos ele ia ler para a filha antes de dormir. E tudo por causa daquela professora que ousou falar verdades que ele não queria ouvir. Juliana passou o fim de semana trancada no apartamento, sozinha. Gilmar sequer apareceu, como se 7 anos juntos não significassem nada. Na segunda-feira ela acordou sem forças, olhou-se no espelho e viu uma mulher que não reconhecia. Olhos inchados, rosto pálido, alma despedaçada. Mas tinha que trabalhar, tinha que continuar. Lisa estava esperando, por ela. Chegou à mansão com 20 minutos de atraso. Maria, a empregada, a recebeu com preocupação. Está tudo bem com a senhora, professora? Estou sim, Maria. Obrigada. Mentira. Nada estava bem. Subiu até o quarto de Lisa. A menina estava sentada na escrivaninha folheando o livro de matemática. Oi, Ju. Ela correu e abraçou Juliana com força. Tenho uma coisa para te contar. O que foi, querida? Meu pai leu uma história para mim, ontem à noite. Os olhos de Lisa brilhavam. Ele leu sobre a princesa e o dragão.
E depois a gente conversou. Ele perguntou sobre a escola, sobre as minhas amigas. Ju, você acha que ele está voltando a ser como era antes? Juliana sorriu. Mesmo com o coração em pedaços, sorriu. Eu acho que sim, Lisa. Eu acho que sim. A aula transcorreu normalmente. Ou quase. Juliana tentava se concentrar, mas sua mente vagava. As palavras de Gilmar ecoavam. Vida medíocre. Nunca conseguiu me dar nada. No meio de um exercício, Lisa parou de escrever e olhou para ela. Ju, você está triste. Não era uma pergunta, era uma constatação. Estou um pouco cansada, só isso. Você está com a mesma cara que eu tinha quando minha mãe morreu, Lisa disse, a voz suave. É uma tristeza que dói aqui. Ela apontou para o peito. Juliana sentiu os olhos arderem. Não podia chorar na frente da menina. Lisa, eu... Posso te dar um abraço? A menina perguntou. Minha mãe dizia que abraços curam coisas que remédio não cura. E então, naquele quarto, cor-de-rosa, com uma menina de 10 anos nos braços, Juliana desmoronou. Chorou. Soluçou. Deixou tudo sair. Lisa apenas a segurou. Forte. Como se pudesse juntar os pedaços dela só com aquele gesto. Elas não ouviram a porta se abrir. Não perceberam Maurício parado na entrada, observando. Quando Juliana finalmente se recompôs e levantou os olhos, ele estava ali. E pela primeira vez, ela viu algo diferente naquele rosto de pedra. Preocupação. Lisa, pode ir brincar lá embaixo? Preciso conversar com a professora Juliana. Mas, pai... Agora, Lisa. A menina saiu, relutante. Maurício fechou a porta. O que aconteceu? Nada de importante. Juliana enxugou as lágrimas apressadamente. Você está chorando no quarto da minha filha. Isso me diz respeito. Foi só um momento de fraqueza, não vai se repetir. Maurício puxou uma cadeira e sentou-se na frente dela. Os olhos cinzentos a estudavam. Você não parece do tipo que tem momentos de fraqueza. Você não me conhece. Não, mas estou começando a conhecer. Ele hesitou. Lisa me disse que você está diferente há alguns dias. Triste, distraída. Aconteceu algo com sua avó? Minha avó está melhorando. Juliana puxou uma longa respiração. O problema sou eu. Ou melhor, era meu casamento. Era? Descobri que meu marido está me traindo. Há 1 ano. Com a chefe dele. Maurício ficou em silêncio, mas seus olhos escureceram. Sinto muito. Não precisa fingir que se importa. Eu sei que você me contratou para ensinar matemática, não para desabafar problemas pessoais. Você está certa. Não te contratei para isso. Ele se levantou. Mas Lisa se importa com você. E eu... Pausa. Eu devo muito a você. Me deve. Você me fez enxergar que estava perdendo minha filha, que eu tinha me tornado um fantasma na vida dela. Essa semana, pela primeira vez em 3 anos, eu consegui olhar para Lisa sem ver o rosto da minha esposa. Consegui estar presente. Juliana ficou sem palavras. Por isso, vou fazer algo por você. Maurício continuou. Vou pagar o tratamento da sua avó, tudo, até ela ter alta e estar completamente recuperada. O quê? Não, eu não posso aceitar. Não é caridade, é gratidão. Ele cruzou os braços. E não estou pedindo sua opinião. Já falei com o hospital, está resolvido. As lágrimas voltaram a escorrer, mas dessa vez eram diferentes. Eram lágrimas de alívio, de gratidão, de algo que ela não sabia nomear. Por que você está fazendo isso? Maurício caminhou até a janela. Ficou de costas para ela. Quando minha esposa morreu, eu morri junto. Passei 3 anos apenas existindo, sem sentir, sem viver. Você chegou aqui e em poucas semanas fez algo que ninguém conseguiu. Ele virou-se. Me fez lembrar que ainda sou pai, que ainda tenho uma filha que precisa de mim. Maurício, não precisa dizer nada. Ele caminhou em direção à porta. Apenas continue sendo essa pessoa, para Lisa, e quem sabe, para você mesma também. Ele saiu, e Juliana ficou ali, no meio daquele quarto, sentindo pela primeira vez em dias que talvez, só talvez, ela conseguisse sobreviver a isso. Naquela noite, quando voltou para seu apartamento, encontrou um bilhete pendurado na porta. Troquei a fechadura e mandei suas coisas para a casa da sua avó para casa.
Nos encontramos no cartório para assinar a separação. Juliana não se permitiu chorar mais uma vez, ergueu a cabeça e se mudou para a casa de Dona Sônia. Quando deitou na cama, pela primeira vez desde a traição, ela conseguiu dormir. Sem pesadelos. Sem acordar no meio da madrugada, porque havia esperança. Pequena, frágil, mas estava lá. Enquanto Juliana começava a juntar os cacos de si mesma, ela não sabia que Maurício estava fazendo algo que não fazia há anos, sentindo. E esse sentimento, confuso e assustador, tinha um nome, tinha um rosto. E estava se tornando impossível de ignorar. 2 meses se passaram como um sopro. Dona Sônia recebeu alta. Voltou para casa mais forte, mais corada, com um sorriso que Juliana não via há tempos, e tudo graças a Maurício. Esse homem tem um coração de ouro, Dona Sônia dizia sempre. Juliana, você precisa agradecer direito a ele. E Juliana agradecia, todas as vezes que o via, mas havia algo diferente agora, algo que ela não conseguia nomear. Maurício mudou. Não era mais aquele homem de gelo que a entrevistou há meses. Ele sorria, brincava com Lisa, e quando Juliana chegava para as aulas, ele sempre encontrava uma desculpa para conversar com ela. Como foi seu dia? Quero um café antes de começar. Lisa me contou que você gosta de música clássica. Tenho alguns discos raros, se quiser emprestar. Pequenas coisas, gestos simples, mas que faziam o coração de Juliana acelerar de um jeito que ela não entendia. Naquela quinta-feira chuvosa, Juliana chegou encharcada. Havia esquecido o guarda-chuva e a chuva a pegou no meio do caminho. Maria a recebeu escandalizada. Meu Deus, professora, a senhora está pingando. Vou buscar uma toalha. Maurício apareceu no corredor. Parou. Os olhos percorreram Juliana da cabeça aos pés. Você vai ficar doente assim, ele disse a voz rouca. Vem, vou te emprestar roupas secas. Não precisa, eu... Não é um pedido, Juliana. É bom senso. Ele a levou até um quarto de hóspedes. Abriu um armário e tirou uma camisa masculina de botão e uma calça de moletom. São grandes, mas vão servir. O banheiro é ali. Tome um banho quente. Maurício, eu não posso... Pode. E vai. Ele colocou as roupas nas mãos dela. Lisa pode esperar. 15 minutos. Seus dedos se tocaram. Por um segundo. Apenas um segundo. Mas foi como um choque elétrico. Maurício recuou. Saiu apressado. Fechou a porta. Do outro lado, Juliana ficou parada, o coração batendo descompassado, olhando para as roupas em suas mãos. O que estava acontecendo com ela? Tomou banho, vestiu as roupas dele. A camisa cheirava a perfume masculino, algo amadeirado, envolvente. Ela se pegou inalando o aroma. Quando saiu, Maurício estava esperando no corredor. Ele a viu e ficou imóvel. A camisa ficava enorme nela. As mangas cobriam suas mãos. A calça estava dobrada nos tornozelos. Ela estava descalça, o cabelo molhado caindo sobre os ombros. Eu sei que está ridículo. Juliana riu sem graça. Não está. A voz dele saiu baixa, quase um sussurro. Está bonita. O silêncio que se seguiu foi carregado, pesado, cheio de coisas não ditas. Eu preciso ir ver Lisa. Juliana murmurou, fugindo daqueles olhos cinzentos que a queimavam. A aula foi uma tortura. Juliana não conseguia se concentrar. Sentia o tecido da camisa contra a pele. Sentia o cheiro dele ao redor dela. Sentia algo que não deveria sentir. Ela ainda era tecnicamente casada. Os papéis do divórcio ainda não tinham sido finalizados. E, mais importante, Maurício era seu empregador. Isso não podia acontecer. Quando a aula terminou, ela desceu as escadas apressada. Precisava ir embora. Precisava colocar distância entre eles. Mas Maurício a esperava na sala de estar. Suas roupas estão secas, ele disse entregando uma sacola. Maria as lavou e passou. Obrigada. Eu vou trocar e devolver as suas. Pode levar. Não precisa devolver hoje. Não, eu prefiro... Juliana. Ele se aproximou. Por que está fugindo de mim? Eu não estou fugindo. Está. Há semanas você está evitando ficar sozinha comigo. Mal olha nos meus olhos. O que eu fiz? Nada. Você não fez nada. Então, o que é? Juliana respirou fundo. Tinha que ser honesta. Com ele. Consigo mesma. Maurício, eu não posso sentir o que estou sentindo. Ele ficou tenso.
E o que você está sentindo? Não sei, ela admitiu, a voz tremendo. Só sei que quando estou perto de você, meu coração acelera, que eu fico esperando os dias das aulas para te ver, que quando você sorri eu esqueço como respirar. E isso está errado. Por quê? Porque você é meu empregador, porque eu ainda estou nos trâmites do divórcio, porque é cedo demais, porque você merece alguém melhor do que uma mulher quebrada e... Maurício deu um passo à frente, outro, até estar a centímetros dela. Você acha que eu não sinto a mesma coisa? A voz dele era rouca, intensa. Você acha que é fácil para mim? Eu passei 3 anos sem sentir nada, nada. E aí você aparece, com seu sorriso, com sua gentileza, com sua força, e de repente eu estou sentindo tudo de uma vez. Eu acordo pensando em você, fico contando as horas até você chegar, invento desculpas para te ver, para conversar contigo. Lisa percebeu, Maria percebeu, todo mundo percebeu, menos você. As lágrimas escorreram pelo rosto de Juliana. Mas e se isso for só gratidão? E se você está confundindo? Não estou confundindo nada. Ele ergueu a mão, hesitante, e tocou o rosto dela. Suave, delicado, como se ela fosse feita de cristal. Eu sei exatamente o que estou sentindo, e pela primeira vez em anos, não tenho medo disso. Eu tenho medo, ela sussurrou. Tenho medo de me machucar de novo, de não ser suficiente, de... Você é mais do que suficiente. Ele se aproximou ainda mais. Você é tudo. E então, devagar, dando-lhe tempo para recuar, Maurício abaixou o rosto em direção ao dela. Seus lábios estavam a milímetros de distância quando uma voz animada ecoou. Pai, Ju, venham ver o que eu desenhei. Lisa entrou correndo na sala. Maurício e Juliana se afastaram bruscamente. Rostos corados, respirações ofegantes. Lisa parou, olhou de um para o outro. Um sorriso maroto se formou em seus lábios. Ops, será que atrapalhei alguma coisa? Não, Juliana, disse rápido demais. Eu estava indo embora. Ela pegou suas roupas e praticamente correu para a porta. Juliana, espera. Maurício a chamou. Ela parou, virou-se. A gente precisa conversar sobre isso, ele disse, os olhos intensos. Sobre nós. Nós. Aquela palavra a assustou e a aqueceu ao mesmo tempo. Eu sei, ela respondeu, a voz fraca. Mas não hoje. Eu preciso pensar. E saiu. Antes que fizesse algo de que pudesse se arrepender. Ou antes que fizesse algo que não conseguiria mais desfazer. Juliana dirigiu para casa com as mãos tremendo no volante e o coração disparado. Ela estava sentindo algo. Mas seria isso amor? Ou apenas o conforto de ser vista, valorizada e desejada? Juliana mal dormiu. Revirava na cama, lembrando dos olhos de Maurício, da mão dele tocando seu rosto, das palavras, você é tudo. Como alguém podia dizer algo assim? Como ela podia acreditar nisso depois de tudo que Gilmar fez? Na manhã seguinte, Dona Sônia percebeu. Você está... diferente, minha flor. Estou só cansada, avó. Cansada de fugir dos seus sentimentos? A avó sorriu sabida. Juliana parou de arrumar a cozinha. Do que a senhora está falando? Desse homem. Maurício, você fala dele com um brilho nos olhos que eu não via há anos. Vovó, eu não posso... É complicado demais. O amor sempre é complicado, querida. Mas isso não significa que não vale a pena. Juliana ia responder quando o celular tocou. Número desconhecido. Alô? Bom dia, Juliana. Sou a assistente do senhor Maurício. O coração dela disparou. Sim? Aconteceu alguma coisa? Não, nada de grave. Maurício pediu para eu entrar em contato. Ele gostaria de vê-la hoje. Ele pode buscá-la às 7 da noite? O estômago de Juliana deu um nó. Sim, pode ser. Desligou. Olhou para a avó. O que eu faço? Você vai. Escuta o que ele tem a dizer. E depois, minha filha, você decide com o coração. Às 7 em ponto, a campainha tocou. Juliana abriu a porta. Maurício estava ali, terno escuro, sem gravata, os primeiros botões da camisa abertos. Ele segurava um buquê de lírios brancos. Oi, ele disse quase tímido. Oi, essas são para você, ele entregou as flores. Li que lírios significam renascimento. Achei apropriado.
Juliana sentiu o rosto queimar. São lindas, obrigada. Podemos conversar? Há um restaurante... Prefiro aqui, ela interrompeu, onde não tem olhos curiosos. Ele sorriu, aquele sorriso que derretia o gelo ao redor do próprio coração. Pode ser aqui. Juliana o levou até a pequena sala. Dona Sônia apareceu, cumprimentou Maurício calorosamente e agradeceu pelo pagamento do tratamento. Depois, discretamente, foi para o quarto. Eles sentaram no sofá. Um silêncio tenso se instalou. Você está nervosa, ele observou. Estou. Eu também, ele admitiu. Juliana, eu passei a noite inteira pensando. Em você, em mim, em nós. Maurício, me deixa terminar. Por favor. Ele respirou fundo. Quando minha esposa morreu, eu jurei que nunca mais sentiria nada, por ninguém. Era mais fácil não sentir do que arriscar perder de novo. Mas aí você chegou e destruiu todos os meus muros, todas as minhas defesas. Eu não quis. Eu sei. E é exatamente por isso que foi tão avassalador. Ele pegou a mão dela. Juliana, eu não estou confundindo gratidão com amor. Eu sei a diferença. E o que eu sinto por você é real, é intenso, é assustador, mas é real. As lágrimas escorreram. Maurício, eu tenho medo. Medo de não ser suficiente. Medo de você acordar um dia e perceber que merece alguém melhor. Alguém sem bagagem, alguém que não seja você? Ele apertou a mão dela. Impossível, porque eu não quero outra mulher. Só quero você. Mas a gente mal se conhece. Faz apenas alguns meses. Então vamos nos conhecer melhor. Vamos devagar. No seu tempo. Ele hesitou. Mas tem uma coisa que eu preciso te pedir. E sei que vai soar absurdo. Juliana sentiu o coração acelerar. O quê? Maurício se levantou. Começou a andar pela sala, nervoso. Pela primeira vez desde que ela o conheceu, ele parecia vulnerável, perdido. Minha esposa deixou uma herança considerável para Lisa. Há uma cláusula no testamento da minha esposa que eu preciso casar antes da Lisa fazer 11 anos, e ela vai fazer 11 daqui a 2 meses. Era a forma que Helena encontrou de garantir que eu seguiria em frente, que não ficaria sozinho para sempre. Juliana não entendia aonde aquilo ia levar. Se eu não me casar, a herança vai ser administrada pela irmã de Helena, uma mulher que nunca demonstrou qualquer interesse por Lisa. Mas isso é cruel? Manipulador? Eu sei. Ele passou a mão pelos cabelos. Helena estava doente, tomando remédios fortes. Não estava pensando com clareza quando fez esse testamento. E você quer que eu... Maurício se ajoelhou na frente dela. Pegou as 2 mãos de Juliana. Case comigo. O mundo parou. O quê? Eu sei como isso soa. Eu sei que é loucura. Mas, Juliana, não é só pela herança. Se fosse só isso, eu poderia casar com qualquer mulher. Ele olhou profundamente nos olhos dela. Mas eu quero você. Quero te conhecer melhor. Quero construir algo real. Só precisamos de tempo. E esse casamento nos daria esse tempo. Maurício, você está me pedindo em casamento por uma cláusula? Não. Ele apertou as mãos dela. Estou te pedindo em casamento porque quero você na minha vida. Na vida de Lisa. Quero acordar e te ver. Quero jantar contigo. Quero ouvir suas histórias. Quero te fazer sorrir. A cláusula é só o empurrão que eu precisava para ter coragem de te pedir isso. Mas eu não te amo, Juliana sussurrou, a voz quebrando. Eu gosto de você. Me sinto atraída por você. Mas amor leva tempo. Eu sei. E não estou pedindo seu amor agora. Ele sorriu, triste. Estou pedindo uma chance. Uma oportunidade de te conquistar de verdade. De provar que posso te fazer feliz. Juliana puxou as mãos. Levantou. Caminhou até a janela. Isso é loucura. As pessoas vão falar. Vão dizer que é interesse. Eu não sei se consigo. Juliana. Ele se aproximou por trás sem tocá-la. Eu não vou te pressionar. Se você disser não, eu entendo. Vou respeitar. E você vai continuar sendo a professora de Lisa pelo tempo que quiser. Nada muda. Tudo muda. Ela virou-se. Se eu disser sim, ele murmurou. Eu prometo que vou fazer de tudo para que sejamos felizes. Juliana fechou os olhos.
Respirou fundo. Pensou em Gilmar, nas humilhações, na dor. Depois, pensou em Maurício, em sua gentileza, em como ele pagou pelo tratamento de sua avó sem pedir nada em troca, em como ele olhava para ela como se ela fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pensou em Lisa, na menina que precisava de uma mãe, de amor, de família. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente, para pensar, para conversar com minha avó. Quanto tempo você precisa? 2 dias. Ok, vou esperar 2 dias. Ele caminhou até a porta. Juliana? Sim. Independente da sua resposta. Obrigado, por me fazer sentir vivo de novo. Ele saiu. E Juliana desabou no sofá. Dona Sônia apareceu. Vovó, o que eu faço? A avó sentou ao lado dela, pegou suas mãos. Minha flor, você passou anos em um casamento sem amor, com um homem que te diminuía, que te fazia sentir pequena, e agora tem um homem bom, honesto, que te admira, que te respeita, que está te pedindo uma chance. Ela sorriu. Às vezes o amor não vem como um raio. Às vezes ele cresce, devagar, com o tempo, com a convivência. Mas e se eu me machucar de novo? E se você não se machucar? E se essa for a sua chance de ser feliz de verdade? Juliana abraçou a avó, forte. E naquela noite, pela primeira vez em meses, ela soube exatamente o que fazer. A resposta estava clara em seu coração. Mas Juliana ainda não sabia que sua decisão iria despertar a fúria de alguém que não havia desistido dela. E que muito em breve ela teria que escolher entre o passado que a destruiu e o futuro que poderia salvá-la. 2 dias. Juliana tinha 2 dias para tomar a decisão mais importante de sua vida. Na primeira manhã acordou com o sol entrando pela janela. Dona Sônia já estava na cozinha preparando o café. Dormiu bem? Nem um pouco, Juliana admitiu, sentando-se à mesa. Vovó, será que eu estou louca de pelo menos considerar isso? Louca seria ficar presa no passado, com medo de viver de novo. A avó serviu o café. Minha flor, quando seu avô me pediu em casamento, eu mal o conhecia. Eram outros tempos, é verdade. Mas sabe o que me fez aceitar? O jeito que ele olhava para mim, como se eu fosse a única mulher no mundo. E vocês foram felizes? Muito. Dona Sônia sorriu, os olhos marejados. Ele me deu 50 anos de amor, cumplicidade, risadas. E começou com um simples sim. Juliana segurou a xícara entre as mãos, sentindo o calor. Mas e se Maurício estiver fazendo isso só pela herança de Lisa? Você realmente acredita nisso? Depois de tudo que ele fez por você? Por mim? Não, Juliana admitiu. Não acredito. Mas tenho medo, vovó. Muito. Medo. E é justamente o medo que te mostra que isso importa, que ele importa. Naquele momento, o celular de Juliana tocou. Número desconhecido. Ela atendeu hesitante. Alô? Juliana. A voz a fez congelar. Sou eu, Gilmar. Ela ficou em silêncio. Dona Sônia percebeu a tensão e se aproximou. O que você quer? Precisamos conversar. Pessoalmente. É importante. Não temos nada para conversar. Tem, sim. Sobre nós, sobre o divórcio, sobre tudo. Ele hesitou. Por favor, Juliana, me dá só uma chance de falar contigo. Ela deveria ter desligado, deveria ter bloqueado o número, mas uma parte dela, a parte que ainda carregava mágoas, queria respostas. Onde? Naquela cafeteria perto da universidade. Em 1 hora? 1 hora. Ela confirmou e desligou. Dona Sônia franziu a testa. Você vai encontrar aquele homem? Preciso de um fechamento, vovó. Preciso olhar nos olhos dele e ter certeza de que não sinto mais nada. E se você sentir? Não vou sentir, Juliana disse, mais para si, mesma do que para a avó. Não depois de tudo. 1 hora depois, Juliana entrou na cafeteria. Gilmar já estava lá, sentado no fundo, mexendo nervosamente no celular. Quando a viu, levantou-se. Ele estava diferente, mais magro, olheiras profundas. A arrogância havia desaparecido. Juliana, ele puxou a cadeira para ela. Obrigado por vir. Ela sentou, rígida. 5 minutos, Gilmar. É tudo que você tem. Eu estraguei tudo. Ele começou, a voz embargada. Fui um idiota, um cego. Deixei a mulher mais incrível do mundo escapar por ganância, por orgulho.
Se você me chamou aqui para ouvir desculpas, não. Te chamei para te pedir que volte para mim. O silêncio foi ensurdecedor. Juliana o encarou, incrédula. Você está falando sério? Completamente. Patrícia é uma mulher muito arrogante, manipuladora, e eu fui burro demais em me deixar levar pelas palavras dela. E você acha que eu me importo? Eu sei que errei. Sei que te machuquei de forma imperdoável. Ele estendeu a mão, mas ela recuou. Mas nós tivemos 7 anos juntos. Isso tem que valer alguma coisa. Nós podemos recomeçar. Eu mudei. Estou diferente. Você não mudou, Juliana disse, a voz firme. Você só está fraco. E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Juliana, eu te amo. Não. Ela se levantou bruscamente. Você não me ama. Você nunca me amou. Amor não humilha. Amor não trai. Amor não abandona quando mais precisamos. Eu estava confuso. E eu estava quebrada. As lágrimas escorreram. Mas, dessa vez não eram de tristeza. Eram de raiva, de libertação. Quando minha avó quase morreu, você não estava lá. Quando eu precisei de você, você me proibiu de gastar nosso dinheiro. Você me fez sentir pequena, insignificante, indigna. Eu sei. E me arrependo. Bem, seu arrependimento chegou tarde demais. Juliana enxugou as lágrimas. Porque eu descobri algo, Gilmar. Descobri que eu mereço mais. Que eu mereço alguém que me olhe como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Alguém que esteja presente. Alguém que me respeite. Esse alguém sou eu. Não é. Ela pegou a bolsa. E nunca foi. Assina os papéis do divórcio, Gilmar. Porque eu já segui em frente. Ela saiu da cafeteria com a cabeça erguida, o coração acelerado, mas livre. Finalmente livre. Dirigiu direto para a mansão de Maurício. Nem ligou avisando. Nem pensou 2 vezes. Tocou a campainha insistentemente. Maria atendeu, surpresa. Professora Juliana. Que surpresa. O senhor Maurício está no escritório. Juliana passou por ela e foi direto ao escritório. Abriu a porta sem bater. Maurício estava ao telefone. Quando a viu, seus olhos se arregalaram. Ele desligou imediatamente. Juliana, o que... Minha resposta é sim, ela disse sem fôlego. Eu caso com você. Ele ficou paralisado. O quê? Sim, eu aceito me casar com você. Ela se aproximou. Eu não sei se isso vai dar certo. Não sei se vou me apaixonar por você. Não sei se você vai se apaixonar por mim. Mas sei que quero tentar. Sei que você me faz sentir viva de novo. Sei que quando estou perto de você, eu me sinto segura, valorizada, vista. Maurício se levantou lentamente, como se tivesse medo de que ela desaparecesse se fizesse movimentos bruscos. Você tem certeza? Absoluta. Ela sorriu através das lágrimas. Acabei de encontrar meu ex-marido. Ele queria voltar. E sabe o que eu senti? O quê? Nada. Absolutamente nada. Porque quando olhei para ele, eu só conseguia pensar em você. Nos seus olhos, no seu sorriso. Em como meu coração dispara quando você entra na sala. Maurício caminhou até ela. Devagar. Cada passo deliberado. Juliana, eu prometo que vou fazer tudo para te fazer feliz. Vou respeitar seu tempo, seu espaço. Vou conquistar seu amor todos os dias até você acordar e perceber que me ama também. E se eu já estiver percebendo? Ela sussurrou. Ele sorriu. Aquele sorriso que derretia todo o gelo. Então, eu sou o homem mais sortudo do mundo. E finalmente, sem interrupções, sem medos, Maurício abaixou o rosto e tocou os lábios nos dela. Foi um beijo suave, delicado, cheio de promessas. Um beijo que selava não um contrato, mas o início de algo verdadeiro. Quando se separaram, Maurício encostou a testa na dela. Quando você quer casar? Logo, assim que eu assinar os documentos do meu divórcio. Ele riu. Não se preocupe, vou pedir para meus advogados acelerarem o processo. E ali, naquele escritório, abraçados, Juliana sentiu pela primeira vez em anos que estava exatamente onde deveria estar. No lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo. Mas enquanto Juliana e Maurício planejavam seu futuro juntos, nem imaginavam que Gilmar não aceitaria um não como resposta. E que ele estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar o que havia perdido, ou destruir a felicidade dela tentando. O casamento seria simples. Cartório,
Apenas testemunhas próximas. Dona Sônia, Maria, o advogado de Maurício e Lisa, claro. A menina estava radiante desde que soube da notícia. Ju, você vai ser minha mãe de verdade. Ela pulou nos braços de Juliana no dia em que contaram. Eu sempre quis ter uma mãe de novo. Juliana abraçou a menina, sentindo o coração se apertar e se expandir ao mesmo tempo. E eu sempre quis ter uma filha como você. Maurício observava a cena com os olhos brilhando. Pela primeira vez em anos, sua casa tinha vida, tinha amor, tinha futuro. Os dias passaram em preparativos simples. Juliana escolheu um vestido branco discreto, elegante, que realçava sua beleza natural. Maurício insistiu em pagar, mas ela recusou. Esse casamento pode ter começado por uma cláusula, mas meu vestido eu compro, ela disse, firme, mas sorridente. E ele respeitou, porque respeitar era algo que ele estava aprendendo a fazer com maestria. Juliana estava em casa organizando suas coisas quando a campainha tocou. Dona Sônia foi atender. Voltou com o rosto tenso. É o Gilmar. O sangue de Juliana gelou. O que ele quer aqui? Disse que precisa falar com você. Uma última vez. Manda ele embora. Minha flor, talvez seja melhor ouvir. Assim ele não volta mais. Juliana respirou fundo. A avó tinha razão. Era melhor encerrar de uma vez. Ela foi até a porta. Gilmar estava ali, com flores na mão. Rosas vermelhas, suas favoritas, ou pelo menos eram. O que você quer, Gilmar? Te fazer mudar de ideia. Ele estendeu as flores. Antes que você cometa o maior erro da sua vida. O maior erro da minha vida foi casar com você. Ela não pegou as flores. Agora, se não tem mais, nada a dizer. Ju, me escuta. Quero tentar uma última vez antes de assinar o divórcio. Juliana falou firme. Nosso casamento acabou. Não tem mais volta. Eu soube que você está namorando com um homem que mal conhece. Gilmar explodiu. Um viúvo rico que de repente se interessa por você. Você não acha estranho? Acho estranho você se meter depois de tudo que fez. Eu me importo porque eu te conheço, Juliana. Você é boa demais. Confia fácil demais. E esse cara está usando você. Usando como? Pagando o tratamento da minha avó? Respeitando meu espaço? Me tratando como uma igual? Ele tem uma fortuna. Gilmar gesticulava desesperado. Ele poderia ter qualquer mulher. Por que escolheria você? As palavras foram como um tapa. Juliana sentiu a velha insegurança tentar voltar. A voz de Gilmar ecoando pensamentos que ela mesma já teve. Por que você? Por que alguém como ele iria querer alguém como você? Mas então ela lembrou, do jeito que Maurício olhava para ela, das conversas até tarde, de como ele a escutava, de como Lisa a amava. Você sabe qual a diferença entre você e Maurício? Ela disse, a voz firme. Você sempre me fez sentir sortuda por estar com você. Como se eu não te merecesse. Como se fosse um favor. Maurício me faz sentir o contrário. Ele se acha sortudo de eu estar ao lado dele. E sabe de uma coisa? Eu mereço me sentir assim. Eu mereço ser amada, ser respeitada, ser valorizada. Ela deu um passo à frente. Agora sai da minha casa e não volta. Nunca mais. Assina os papéis do divórcio e me deixa em paz. Juliana jogou os papéis na mesa e Gilmar assinou. Você vai se arrepender. A única coisa que eu me arrependo é de ter desperdiçado 7 anos com você. Ela fechou a porta na cara dele. Encostou-se nela, tremendo. Dona Sônia apareceu e a abraçou. Estou tão orgulhosa de você. Eu também estou, vovó. Eu também estou. Juliana ligou para Maurício e avisou que o divórcio tinha sido assinado. Então, o casamento foi marcado. Apenas 2 semanas separavam Juliana de seu novo futuro. Finalmente chegou o dia do casamento. Juliana acordou com o sol entrando pela janela. Vestiu-se com calma. O vestido branco caía perfeitamente. Dona Sônia prendeu seu cabelo em um coque baixo, deixando alguns fios soltos emoldurando o rosto. Você está linda. A avó tinha lágrimas nos olhos. Sua mãe estaria tão orgulhosa. Vovó, não me faz chorar agora. São lágrimas boas, minha filha. De felicidade. Chegaram na mansão, 15 minutos antes do horário. Maurício estava lá. Quando viu Juliana, ele congelou. Você está... Não tenho palavras. Bonita serve? Ela riu, nervosa. Linda, perfeita. Ele pegou a mão dela. Pronta? Pronta.
Lisa chegou correndo, com um vestido rosa e uma tiara de flores. Ju, olha, eu pareço uma princesa. Você é uma princesa. A cerimônia foi rápida, formal. Mas quando chegou o momento dos votos, Maurício pediu ao juiz 1 minuto. Juliana, ele segurou as 2 mãos dela. Eu sei que esse casamento começou de uma forma pouco convencional, mas eu quero que você saiba que, para mim, isso é real. Você é real. O que eu sinto por você é real. As lágrimas escorriam pelo rosto de Juliana. Eu prometo te respeitar, te ouvir, te apoiar. Prometo ser o homem que você merece. E prometo fazer tudo o que estiver ao meu alcance para que, um dia, quando você olhar para mim, você sinta o que eu já sinto por você. Eles trocaram alianças, simples, douradas, com seus nomes gravados por dentro. Declaro vocês, marido e mulher. Pode beijar a noiva. E Maurício beijou, um beijo profundo, verdadeiro, que selava não um contrato, mas um compromisso. Quando se separaram, Lisa gritou: finalmente! Agora somos uma família. Todos riram. E naquele momento, Juliana soube que tinha feito a escolha certa. A pequena comemoração foi um almoço. Nada extravagante. Apenas as pessoas que importavam. Dona Sônia brindou. Ao amor que renasce. Aos novos começos. A minha neta, que finalmente encontrou quem a merece. Maurício apertou a mão de Juliana por baixo da mesa. Feliz? Ele sussurrou. Muito, ela respondeu. E era verdade. Quando a noite chegou, Lisa foi dormir, exausta, mas feliz. Maurício e Juliana ficaram na sala, sentados no sofá, em silêncio confortável. Então, ele começou. Somos casados agora. Somos, ela sorriu. Estranho, não? Muito. Mas bom, ele hesitou. Juliana, sobre essa noite, eu preparei um quarto para você. Seu próprio espaço. Não espero que a gente... Você sabe... Durma junto? Ela completou. Exatamente, sem pressão, no seu tempo. Ela olhou para aquele homem, gentil, respeitoso, paciente, e sentiu algo se mover dentro do peito. Algo quente, forte, assustador. Algo que se parecia muito com amor. Obrigada, ela disse. Por tudo. Por me salvar sem eu saber que precisava ser salva. Você se salvou sozinha. Eu só estava no lugar certo, na hora certa. Eles ficaram ali, conversando até tarde. Sobre tudo, sobre nada. E quando finalmente foram dormir, cada um em seu quarto, Juliana deitou na cama com um sorriso no rosto. Ela era Juliana Santos agora, uma mulher casada, uma madrasta, uma esposa, e pela primeira vez na vida ela se sentia completa. A primeira noite como casal casado transcorreu em paz, mas o destino ainda tinha uma provação final guardada para eles. E muito em breve, Juliana teria que decidir entre proteger o coração que estava aprendendo a abrir ou arriscar tudo pelo amor que estava nascendo. Uma semana se passou desde o casamento. Uma semana de descobertas, risos, jantares em família e uma rotina que Juliana nunca imaginou ter. Maurício era tudo que Gilmar nunca foi. Atencioso, presente. Deixou um bilhete na sala antes de sair para trabalhar. Bom dia, você ilumina esta casa. Pequenas coisas, mas que faziam o coração de Juliana derreter um pouco mais a cada dia. Lisa estava radiante. Suas notas melhoraram. Ela sorria mais. E toda noite, antes de dormir, insistia que tanto Maurício quanto Juliana a colocassem na cama. Agora eu tenho um pai e uma mãe, ela dizia, abraçando os dois. Sou a menina mais sortuda do mundo. Naquela quinta-feira, Juliana estava na cozinha preparando o jantar quando o celular tocou. Número desconhecido. Ela atendeu distraída. Alô? Juliana Santos. Uma voz feminina, fria, calculista. Ou devo dizer, Juliana oportunista. O sangue de Juliana gelou. Quem é? Patrícia Novaes. Lembra de mim? Juliana sentiu a raiva subir. O que você quer? Gilmar me falou que você casou com o Maurício Santos Neto. Não entendi o que você tem a ver com isso. Ah, querida, a diversão está só começando. Você acha que casou com um príncipe encantado? Maurício tem segredos, e eu vou garantir que você descubra todos eles. Você está blefando. Estou? O tom era veneno puro. Conheço o Maurício há muitos anos. Já fizemos negócios juntos. Pergunta para ele sobre os negócios ilegais.
sobre como construiu essa fortuna toda às custas de gente desesperada. Você é louca. Louca ou não, só estou falando a verdade. Patrícia desligou. Juliana ficou parada, o telefone tremendo em sua mão. Não podia ser verdade. Maurício não era assim. Ele era bom, honesto, gentil. Mas e se... Não, ela não ia deixar aquela mulher destruir o que ela e Maurício estavam construindo. Guardou o celular, mas suas mãos tremiam e a dúvida já estava plantada. Maurício chegou mais cedo naquele dia. Entrou pela porta com um buquê de tulipas amarelas. Para a mulher mais linda do mundo. Juliana forçou um sorriso. Obrigada. O jantar está quase pronto. Ele percebeu algo errado imediatamente. Aconteceu alguma coisa? Ele se aproximou. Eu já te conheço. Algo te incomoda. Ela respirou fundo. Tinha que perguntar. Tinha que saber. Patrícia me ligou hoje. O rosto de Maurício se fechou. Seus olhos escureceram. O que essa mulher quer? Ela falou que você tem segredos, que fez negócios ilegais, que... Juliana hesitou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maurício virou-se, caminhou até a janela. Ficou de costas para ela. Maurício? A voz de Juliana tremeu. Fala comigo. Me diz que é mentira. Não é mentira, ele disse, a voz baixa. Não totalmente. O mundo de Juliana desabou. O quê? Ele se virou, e nos olhos dele ela viu dor, culpa, arrependimento. Há alguns anos eu estava desesperado. Minha empresa estava falindo. E um investidor apareceu. Ofereceu uma quantia enorme. Eu não fiz as perguntas que deveria ter feito. O que você fez, Maurício? Lavagem de dinheiro, ele admitiu. Sem saber, quando descobri já era tarde. Quitei a dívida, rompi a parceria, mas a mancha ficou. Juliana sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se. Juliana não sabia o que dizer, o que sentir. Por que você não me contou? Porque tinha medo. Medo de que você me visse da mesma forma que eu me vejo. Um criminoso. Ele se aproximou. Juliana, eu mudei. Aquele homem não existe mais. Eu pago por aquele erro todos os dias. Mas eu mudei. Como eu posso confiar em você agora? Não pode, ele disse, a voz quebrada. E eu entendo. Se você quiser ir embora, eu não vou te segurar. Vou te dar o divórcio. Vou garantir que você não perca nada. Mas, por favor, acredita que eu nunca quis te enganar. Eu te amo. De verdade. Juliana olhou para aquele homem, vulnerável, e não viu um monstro, mas um ser humano, falho, que cometeu erros terríveis, mas que estava tentando ser melhor. Juliana caminhou até ele, olhou fundo nos olhos cinzentos. Você errou. Errou feio. E o que você fez foi errado em tantos níveis que nem sei por onde começar. Eu sei. Mas... Ela pegou o rosto dele entre as mãos. Você não é mais aquele homem. Eu escolho acreditar em quem você é hoje. No homem que está na minha frente. Não no fantasma do passado. Você está dizendo que... Estou dizendo que todos nós temos passados. Todos nós temos arrependimentos. E se eu exigir perfeição, então eu também não mereço ser amada. Maurício a abraçou. Forte. Desesperado. Eles ficaram abraçados por longos minutos. 2 sobreviventes, 2 almas feridas, tentando se curar juntos. Lisa apareceu na porta. Pai? Ju? Por que vocês estão chorando? Juliana enxugou as lágrimas e sorriu. São lágrimas boas, querida. De gente que está aprendendo a se amar de verdade. Lisa correu e abraçou os dois. E ali, naquele abraço, Juliana soube. Soube que estava apaixonada. Soube que aquilo era real. E soube que valia a pena lutar. 2 dias depois da confissão de Maurício, a vida parecia ter voltado ao normal. Mas havia algo diferente no ar. Uma cumplicidade nova, mais profunda. Juliana e Maurício conversavam mais, riam mais. E à noite, quando iam para seus quartos separados, as despedidas demoravam cada vez mais na porta. Boa noite, ele dizia segurando a mão dela. Boa noite, ela respondia sem querer soltar. Até que numa noite, foi Juliana quem segurou a mão dele com mais força. Maurício? Sim? Eu não quero dormir sozinha hoje. Os olhos dele se arregalaram. Juliana, você tem certeza? Estou escolhendo ficar com você. Ela se aproximou e ele a beijou.
com paixão, com ternura, com tudo que havia guardado durante semanas. E naquela noite, eles não dormiram em quartos separados. Naquela noite, eles se tornaram marido e mulher de verdade. Na manhã seguinte, Juliana acordou nos braços de Maurício. O sol entrava pela janela. Ela o observou dormindo. Aquele homem que chegou em sua vida como um estranho e agora era tudo. "Está me observando?" Ele murmurou sem abrir os olhos, sorrindo. "Estou. Posso? Pode fazer o que quiser comigo." Ele abriu os olhos. "Bom dia, esposa." "Bom dia, marido." Ele a puxou mais perto. "Eu te amo. Você sabe disso, né?" Juliana respirou fundo, o coração acelerado. Era hora. "Eu também te amo," ela disse pela primeira vez. "Eu te amo, Maurício." Ele ficou imóvel. "Repete. Por favor, repete." "Eu te amo." Ela riu, chorando ao mesmo tempo. "Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo." Ele a beijou. E naquele beijo estava tudo. Promessas, futuro e amor verdadeiro. Juliana estava no jardim com Lisa quando Maria apareceu, preocupada. "Professora Juliana, tem um homem na porta. Ele diz que precisa falar com a senhora. É urgente." O coração de Juliana se apertou. Ela sabia quem era. "Fica aqui com Lisa." Ela pediu a Maria e foi até a entrada. Gilmar estava ali, mas algo estava diferente. Ele não parecia arrogante, parecia destruído. "O que você quer?" "Pedir desculpas," ele disse, a voz rouca. "De verdade dessa vez." "Gilmar, me escuta, por favor." Ele passou a mão pelo cabelo despenteado. "Eu estraguei tudo. Destruí a melhor coisa que eu tinha. E levei meses para perceber isso. Patrícia me usou, me jogou fora. E eu mereci. Mereci tudo. E você veio aqui me contar isso por quê?" "Porque eu vi uma foto sua, no jornal, da inauguração da empresa do Maurício, e você estava sorrindo. Um sorriso que eu nunca consegui arrancar de você." Ele engoliu seco. "E eu percebi que você está feliz, de verdade, e que eu nunca te fiz feliz." Juliana ficou em silêncio. "Eu vim te pedir desculpas." "Por que agora?" "Porque você merece. Você sempre mereceu mais do que eu te dei." Ele deu um passo para trás. "Seja feliz, Juliana. É tudo que eu quero para você agora." Ele se virou para ir embora. "Gilmar." Ela o chamou. Ele parou. "Eu te perdoo." Ele virou-se surpreso. "O quê?" "Eu te perdoo. Não por você, mas por mim. Porque eu não quero carregar mais essa raiva, esse peso." Ela sorriu. "Eu quero ser livre para amar sem medo." Os olhos dele se encheram de lágrimas. "Obrigado. E eu espero que um dia eu encontre alguém que me faça querer ser a metade do homem que Maurício é para você." Ele foi embora. E dessa vez, Juliana soube que era para sempre. Maurício apareceu na porta. Ouvi vozes. "Está tudo bem?" "Sim, está tudo perfeito. Quero te fazer uma proposta. Vamos casar na igreja? Mas dessa vez, uma cerimônia de verdade. Com igreja, festa, Lisa de dama de honra, sua avó chorando." "Você está falando sério?" "Completamente. Da primeira vez a gente casou por necessidade. Agora eu quero casar por amor." Ele se ajoelhou. "Juliana Santos, você aceita se casar comigo de novo? Por amor dessa vez?" Ela se ajoelhou também, ficando na altura dele. "Sim. 1000 vezes sim." 3 meses depois, a igreja estava linda. Flores brancas por todo lado, velas acesas. E no altar, Maurício esperava. Juliana entrou de braços dados com Dona Sônia. O vestido era longo, rendado, deslumbrante. Mas o que mais brilhava era seu sorriso. Lisa jogava pétalas de rosas na frente delas, radiante. Quando Juliana chegou ao altar, Maurício tinha lágrimas nos olhos. "Você está maravilhosa." O padre começou a cerimônia e eles trocaram as alianças novamente. Mas dessa vez com significado completamente diferente. "Declaro vocês, marido e mulher. Pode beijar a noiva." E Maurício beijou, sob os aplausos emocionados de todos. A festa foi linda, sofisticada e cheia de amor. E será que eles viveram felizes para sempre? O sol da primavera entrava pelas janelas da mansão, agora muito mais acolhedora do que um ano atrás. Fotos de família decoravam as paredes. Desenhos de Lisa na geladeira. Sinais de vida, de amor,
de bagunça feliz. Juliana, aos 30 anos, era uma mulher completamente diferente daquela que chorou no corredor do hospital. Seu cabelo estava mais longo, seu sorriso mais largo. Seus olhos brilhavam com uma confiança que ela mesma não sabia que possuía. Maurício, aos 43 anos, parecia mais jovem. O peso da culpa que carregava havia se dissolvido com terapia, perdão próprio e o amor incondicional de Juliana. Sua empresa prosperava, mas o mais importante, ele estava presente. Para Lisa, para Juliana e para si mesmo. Pai, Ju. Lisa entrou correndo na cozinha agora com 11 anos. Olha minha nota de matemática. 10. Juliana pegou a prova orgulhosa. Eu sempre soube que você era brilhante. Lisa, isso é incrível. Maurício a pegou no colo, girando. Estamos tão orgulhosos de você. A campainha tocou. Maria, que agora era mais como parte da família do que empregada, foi atender. Dona Sônia chegou. A avó de Juliana entrava, radiante aos 71 anos. Seu coração estava forte. Sua saúde, excelente. Ela vinha almoçar com eles todos os domingos, mas sempre arranjava uma desculpa para aparecer durante a semana também. Vovó. Lisa correu para abraçá-la. Minha princesa linda. Trouxe bolo de cenoura com cobertura de chocolate, do jeito que você gosta. Dona Sônia piscou. E então, quando vão me dar um bisneto? Juliana e Maurício trocaram olhares. Um sorriso cúmplice. Vó, a gente ainda está aproveitando nossa fase de recém-casados. Recém-casados? Já faz mais de um ano. Mas quem sabe em breve. Maurício segurou a mão de Juliana, apertando suavemente. Eles ainda não tinham contado. Era cedo demais. Apenas 6 semanas. Mas o teste positivo estava guardado na gaveta do criado mudo. Juliana havia defendido seu mestrado 3 meses atrás, com louvor, e agora estava começando o doutorado, não porque precisava, mas porque queria, porque seus sonhos importavam. Professora Juliana, seus alunos a cumprimentavam no corredor. Ela havia sido contratada como professora titular. Seu trabalho sobre métodos lúdicos de ensino de matemática havia virado referência. E ela amava cada segundo. Enquanto isso, na cidade vizinha, Gilmar estava em seu apartamento simples, sozinho. Ele havia perdido tudo. O emprego, Patrícia, o status. Mas estava ganhando algo que nunca teve: autoconsciência. Patrícia Novaes, por sua vez, havia perdido a empresa após uma investigação de fraude revelar suas manipulações. Última notícia que se tinha dela era que estava em outro estado, tentando reconstruir sua reputação. Mas sem sucesso, e na mansão de Maurício, toda a família se reuniu para jantar. Dona Sônia, Maurício, Juliana e Lisa. A mesa estava farta. As risadas ecoavam pela casa. Depois que Lisa foi dormir e Dona Sônia voltou, para casa Maurício e Juliana ficaram no jardim sob as estrelas. 1 ano, ele disse. Parece uma vida inteira e um segundo ao mesmo tempo. É porque a gente vive intensamente cada momento. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Maurício, eu estava pensando... E se a gente contasse para Lisa? Sobre o bebê? Ele se afastou para olhar nos olhos dela. Você quer contar? Quero. Ela vai ser a irmã mais velha, melhor do mundo. Então vamos contar. Amanhã. No café da manhã. Amanhã? Ela concordou sorrindo. Eles ficaram ali em silêncio, apenas apreciando a paz que haviam construído juntos. Juliana pensou em tudo que havia passado. A traição, a dor, o medo, e como tudo isso a havia levado exatamente para onde ela deveria estar. Sabe o que é engraçado? Ela disse. O quê? Se Gilmar não tivesse me traído, se eu não tivesse precisado de aulas particulares, se minha avó não tivesse ficado doente, nada disso teria acontecido. Você está dizendo que agradece a dor? Não, mas agradeço ao que ela me transformou, porque a dor me quebrou, mas me reconstruí mais forte. Maurício a beijou, e ali, sob o céu estrelado, eles sabiam. Não eram perfeitos, tinham defeitos, passados complicados, cicatrizes, mas eram reais. E tinham algo que muitos buscam a vida inteira: amor verdadeiro. Fim. Mensagem para você refletir. Às vezes, a vida nos quebra, nos despedaça, nos faz acreditar que não somos suficientes. Mas a verdade é, você sempre foi suficiente, e o amor verdadeiro
Não vem para completar você. Vem para caminhar ao seu lado enquanto você se completa sozinha. Recomeços são possíveis. O amor de verdade existe. E você, sim, você, merece ser feliz. Não importa quantas vezes você caiu. O que importa é quantas vezes você teve coragem de se levantar. Qual foi a parte da história que mais tocou seu coração? Comente e compartilhe com alguém que precisa acreditar em recomeços. Obrigada por ter ficado até aqui. Você é uma peça fundamental deste canal. Se gostou desta história, curta o vídeo, comente o que achou e se inscreva no canal. Assim você estará nos ajudando a criar novas histórias de amor e recomeços. Até a próxima história de romance e superação.